Plet with a T, né? Plet com T. Aqui nós retomamos então, meu amigo Adriano, a nossa gravação. No início da aula nós falamos sobre, né, as dúvidas da aula anterior, fizemos um plantãozinho de dúvidas aí. Na sequência nós trabalhamos com as classificações de sociedade, falamos de sociedades coligadas. Depois entramos nas sociedades não personificadas, que eu chamo a atenção para esse quadro. De um lado você tem as pessoas, que são aqueles que são titulares de personalidade, e os entes despersonalizados, que obviamente o próprio nome já diz, não têm personalidade jurídica, mas são sujeitos de direitos, né, porque eu considero que eles também teriam, vamos dizer assim, a aptidão para ter direitos e obrigações. Numa doutrina mais avançada, mais odierna, mais, né, vamos dizer assim, moderna, eles vão dizer para vocês o seguinte, que a capacidade é a aptidão para ser titular de direitos e obrigações. E aí nós teríamos, né, os entes despersonalizados como entes capazes, tanto que tem capacidade, por exemplo, para figurarem em processo, para poderem, né, serem credores, devedores. Então eu não poderia chamar de capacidade, né, tão somente a possibilidade de exercício de uma obrigação, de um direito. Aqui, para nós, o que nos interessa? É dizer o seguinte, que as sociedades não personificadas têm a sociedade em comum e a sociedade de conta de participação. Na primeira etapa da aula, estudamos as sociedades em comum. E quem seriam as sociedades em comum? Seria, de um lado, a sociedade de fato, que é aquela que as pessoas simplesmente, né, começam na prática a se organizar. Uma observaçãozinha aqui para que vocês tenham uma noção quanto isso foi importante no passado. Nós sabemos que hoje, né, a união homoafetiva, né, entre pessoas do mesmo sexo, né, ela é admitida como uma entidade até familiar, né? Então, assim, por que eu falo até familiar? Porque antes não era, né? Por muito tempo nós tivemos uma cultura, de certo modo até um pouco atrasada, né? Um pensamento atrasado no sentido de que você só tratava na condição de, quando eu falo até pouco tempo, é porque no final do século passado tinha muita gente que advogava a ideia de que quando se unia um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, você não tinha família, o que você tinha ali, na verdade, era tão somente uma sociedade de fato. Pessoas que na prática reuniram seus bens e ali estão conduzindo uma vida. Na hora que extinguia, que tinha a dissolução, né, daquela união, o que tinha era uma dissolução de sociedade de fato. É um pouco estranho o Brasil ter demorado tanto, mas a gente sabe que, né, o nosso direito, se eu não me engano, foi em 2011 que começou a reconhecer mesmo a, a união entre pessoas do mesmo sexo. Então aqui nós temos tanto a sociedade de fato quanto a sociedade irregular. E irregular é um pouquinho mais organizada, porque aí você já fez pelo menos o contrato, só não levou a registro. O cuidado que nós temos que ter é que tem aquelas sociedades irregulares porque já perderam o prazo do registro, né? E aquelas sociedades regulares porque meramente ainda não se registraram. Mas se eu ainda estou naqueles 30 dias que a legislação me concede para que eu possa registrar, tranquilo. Então eu estava falando um pouquinho mais rápido agora porque a gente estava retomando tudo que já foi conversado. Agora, né, vamos até reduzir o ritmo. Até bom, a Vitória fez o comentário. Acho bem interessante que vocês me policiem nesse sentido, né? Porque, como eu disse para vocês, fica parecendo que a gente está conversando meio que sozinho às vezes, e eu às vezes disparo um pouco porque realmente é o raciocínio que a gente já está mais acostumado. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai falar da sociedade em conta de participação. E na sociedade em conta de participação, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a gente tem que ter o cuidado de entendê-la como um mero instrumento contratual. Tá? Ela não tem personalidade jurídica, nem que venha se registrar vai ter personalidade jurídica. E o mais curioso de tudo é que o hábito de agir à margem da legislação é tão grande, tão forte no país, que vocês já devem ter ouvido a expressão contrato de gaveta, né? É muito curioso, porque o único caso em que a gente pode falar em contrato de gaveta no Brasil que a lei assim o admite, que a lei reconhece, é o caso da sociedade em conta de participação. Tanto que a legislação teve que mudar para retirar um estigma, né? Antes de 2002 nós tínhamos um estigma de que a sociedade em conta de participação tinha ali um sócio ostensivo, que é aquele que ostenta, aquele que aparece,
e outro sócio que era chamado de sócio oculto, né, que ficava escondido, e assim vai. Hoje nós não vemos mais dessa maneira. Hoje nós vemos, de um lado, o sócio, né, participante, não é mais oculto, e o sócio ostensivo. Por que ainda permanece essa noção de sócio ostensivo? A noção de sócio ostensivo ainda permanece porque realmente é ele quem vai negociar, é ele quem vai fazer as tratativas em nome da sociedade, e só ele que vai aparecer. O outro sócio, ele não vai aparecer, estou até anotando aqui para vocês que o tema que a gente está falando agora é sociedade em conta de participação. Então, sociedade em conta de participação. Então, a sociedade em conta de participação é uma sociedade na qual nós temos um mero contrato entre um sócio participante e outro sócio, que é quem realmente empreende, né, em seu próprio nome todos os negócios. Olha que curioso, pessoal. Aqui eu tenho sócio participante, o antigo sócio oculto, que era assim chamado antes do Código Civil de 2002, como um sócio que é obrigatoriamente, necessariamente investidor, e tão somente investidor. Ricardo, e se esse daí resolver, né, empreender, participar dos negócios e tal, isso gera até uma penalidade aqui civil, né, uma sanção civil para ele. Qual que é a sanção civil? Ele acaba respondendo como se ostensivo fosse. Então ela já nasceu para ele ficar ali escondido, já nasceu para que ele fique ali oculto, que ele fique ali só participando do negócio, e eu posso tranquilamente pegar, fazer o contrato com aquela pessoa e simplesmente, né, guardar aquele contrato na minha gaveta. Não tem obrigação nenhuma, né, de registrar. Mais que isso, já falei várias vezes, vou insistir, que caso eu registre, isso também não significa que eu vou adquirir personalidade jurídica para aquele ente. Então, nós temos toda essa dinâmica, né, digamos assim, da sociedade em conta de participação. Na sociedade em conta de participação, eu tenho dois sócios, voltando para os nossos slides ali, então. Eu tenho, de acordo com 991. Adriano, você chegou agora? Lê para nós 991, por favor. A gente ouviu sua voz de locutor aí. Será que ele está acompanhando a gente? Estou aqui, Plet, para ler o 991. Isso, 991. Deixa eu, Que nem você me eu ensinou localizar para a aula ficar mais dinâmica, a gente pediu para o pessoal ler, né? Não ensinei nada não, Plet. Ensinou, você falou que você faz isso de vez em quando com seus alunos. Tá vendo? 991 do capítulo 2 da Sociedade em Conta de Participação, não é isso? Exatamente, exatamente. Então vamos lá. Na Sociedade em Conta de Participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Parágrafo único. Não, pode Obriga-se parar no perante caput, pode parar no caput, só um minutinho. Tá bom. Obrigado. Tá bom. Que esse caput já tem muita coisa que vai render para a gente aí, né? Então, quando você olha para o 991 e você vê que nessa sociedade ela tem atividade constitutiva do objeto social. Vamos lembrar, o que é o objeto social? O objeto social nada mais é do que aquela destinação da sociedade, o fim perseguido, o fim social perseguido pela sociedade. É prestar serviços? É produzir? É fazer circular mercadorias? Então, essa atividade que eu poderia trocar aí, constitutivo do objeto social, como atividade empresária, né, que é a atividade de empreender, de organizar profissionalmente a produção e circulação de bens ou serviços, então aquela organização é feita tudo em nome, né, do sócio ostensivo, tão unicamente em nome dele. Em seu nome individual, pessoal, olha, peguinha de prova de OAB, de prova de concurso, né, mais velho que andar para frente.
eles sempre viram e falam assim, o nome da sociedade em conta de participação. Pessoal, sociedade em conta de participação não é pessoa jurídica, daí decorrem diversas consequências. Primeira consequência, ela não terá nome, tá? Ela não terá nome. Não tem nome empresarial. Vocês estudaram com o professor Gustavo Combá, firma, denominação, esses nomes empresariais não serão aplicáveis à sociedade em conta de participação. Segunda consequência, o único que responde pelas dívidas sociais é o sócio ostensivo. Ricardo, o sócio oculto, ou sócio participante, que é assim chamado atualmente, ele responde? Não. Somente se ele quebrar, né, o anonimato dele. Só se ele quiser aparecer, começar a atuar como se fosse sócio ostensivo. A gente vai ver que tem um dispositivo específico quanto a isso. Então, é somente ele que exerce tudo isso. Quer ver uma outra consequência? Vai ter conta no nome, né, de uma pessoa jurídica, de CNPJ? Não, a conta que vai ser movimentada vai ser toda em nome do sócio ostensivo, né? Então, é ele o único que se obriga, é o único que se obriga perante os demais sócios. Então, Ricardo, e o sócio participante? Eu não disse para vocês que é um contrato de gaveta que ele autoriza? Você pode ter esse contrato de gaveta engavetado lá, guardado. Não, não quero saber jamais quem que é aquele outro sócio dele. O cara pode ficar escondido sem assumir risco. Olha que coisa interessantíssima, pessoal. Se você pega o professor Fábio Coelho, lá no comecinho, né, da obra dele de sociedade, do curso de Direito Comercial, na parte do volume 2 mesmo, ele vai falar assim da limitação da responsabilidade, que ela funciona como uma forma de incentivo ao investimento, porque ela acaba limitando o risco também. Olha que fantástico. Aqui eu tenho a possibilidade de limitar o meu risco a zero, zero, contanto que não tenha fraude, tá? Sempre lembrando que eu não posso abusar, que eu não posso desviar a finalidade, mas eu aqui, que sou, por exemplo, um sócio que eu só quero negociar, nessa condição, eu fico ali só praticamente titular de direitos. Qual que é a única obrigação que eu tenho? É investir, é colocar dinheiro, é passar o dinheiro para a conta do sócio ostensivo. Então, vamos imaginar, o meu amigo Adriano aí, de repente, ele gosta de construir casas, né? E ele quer fazer um contrato no qual vai ter uma pessoa que vai investir e ele vai ficar ali, né, escondido, ele vai ficar ali só mandando capital. Se der algum problema, vão processar o ostensivo. Se der algum problema, vão atrás dele. Ótimo. Então ele faz o contrato, deixa engavetado, deixa guardado, porque se um dia ele tiver que cobrar do sócio ostensivo, ele tem lá o contrato garantido. Agora, o sócio ostensivo, ele praticamente só tem obrigações. Ele é credor? Ele vai ter direito de participar dos demais resultados. É o finalzinho do 991 aí. Então eu vou até continuar a leitura aí do Adriano. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo. Então, assim, só ele que adquire obrigações em nome da sociedade. Não vou nem falar aqui em nome da pessoa jurídica. Lembra que eu tenho uma crítica muito forte, chamar de sociedade isso daí, né? Mas vamos usar a expressão que está no código. E exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social. Qual que é a única obrigação do Adriano com o empreendedor lá que constrói para ele? É transferir o patrimônio. Usando no mesmo exemplo do Adriano, imagina que ele fala assim, nossa, Ricardo, eu tenho um apartamento lá em Caldas Novas, né? Então, todo bom mineiro que se preze, né, o berlandense, né, gosta de ir em Caldas Novas, a praia, né, do Cerrado. Então, você vira e fala assim, não, beleza, eu tenho apartamento, eu quase não uso, e quando eu uso, quando eu vou alugar, eu pego um valor muito pequeno na diária, porque assim, é só apartamento mesmo, né? Lá tem até uma piscininha, mas o pessoal quase não usa e tal. Aí, de repente, chega uma grande empresa de turismo e hotelaria, uma grande sociedade empresária, né, que é especializada em turismo e hotelaria. Imagine que essa grande sociedade empresária está vendo que está passando a pandemia e vira e fala assim, olha, eu estou querendo investir, eu estou querendo pôr dinheiro aqui em Caldas Novas e eu gostaria de comprar o prédio inteiro. E vai para cada um dos titulares, inclusive para o Adriano, falando assim, Adriano, ó, você quer fazer um contrato comigo no sentido que você vai passar para mim só o poder de administrar o seu apartamento? Percebam que a obrigação do Adriano na condição de sócio participante sequer é de transferir para o nome da sociedade. Ele não vai passar para o nome dela o imóvel.
O imóvel vai continuar no nome do Adriano. Só que ele vai dar poderes, né, de administração para essa empresa de turismo e hotelaria. O que ela vai fazer em troca? Ela vai colocar ali um serviço de camareira, de café da manhã, um bar lá na piscina, vai reformar a piscina, vai organizar tudo. E na hora que ela for cobrar a diária vai valer bem mais. Aí você vira e fala assim, Ricardo, mas vai compensar? Compensa sim, porque se ela puder cobrar, por exemplo, o dobro da diária e ela tirar ali 25% na condição de taxa de administração, o Adriano, que recebia, de repente, vamos imaginar, R$ 100, agora dos R$ 200 que ele vai conseguir alugar, ele vai poder pagar R$ 50, por exemplo, na diária para empresa de turismo e hotelaria, e ele vai ficar com 150. Isso fora a valorização em si da propriedade, do imóvel que ele vai receber com isso. Então, tá vendo? Um grande exemplo das sociedades em conta de participação seria esse. Um outro exemplo, pessoal, é para você evitar problemas trabalhistas. Então, narrar para vocês um caso, né, que eu tive contato aqui em Uberlândia e tal, em que se tivesse sido utilizado uma sociedade em conta de participação, isso teria um desfecho diferente. Um determinado empreendedor, ele foi lá e tinha um comércio e do lado tinha um estacionamento. Esse comércio era formado por diversas lojas, né? Aí o que aconteceu? É, o terreno que tinha do lado, na verdade, não era nem estacionamento, era o terreno que era dele também. Ele falou: olha, eu posso fazer isso daqui de estacionamento. E chamou uma pessoa para poder administrar esse estacionamento. O filho dele falou: olha, cuida para mim do estacionamento, você fica com a renda dele. Aí o que aconteceu? Ao invés dele falar: olha, eu vou ser sócio oculto, eu vou ser sócio participante e vou colocar o meu filho ali como sócio ostensivo, e ele que vai ser responsabilizado por qualquer problema, ele não fez isso. Na prática que aconteceu? O filho dele foi lá e chamou uma pessoa para ficar lá de porteiro no estacionamento. Essa pessoa trabalhou alguns meses, né, na sequência, essa pessoa foi lá e ajuizou uma ação trabalhista dizendo: olha, eu fui contratado pelo pai, que era o dono de todos os imóveis, tanto do imóvel onde funcionavam os vários comércios, quanto do imóvel do estacionamento, e do filho. E agora tem direitos trabalhistas. Se ele tivesse feito um contrato de sociedade em conta de participação, ele teria como, pelo menos, ter uma prova para opor. Se o juiz do trabalho ia considerar ou não, né, eu também já não sei dizer para vocês. Pode ser que o juiz do trabalho falasse: não, mesmo assim, ele ainda atuou, né, esse papel não vale de nada, mas pelo menos você tem como estruturar aquilo da melhor forma possível. E uma terceira observação que eu tenho para dizer para vocês, que ela é muito útil também, a sociedade em conta de participação, ela também pode ser utilizada em termos de imposto de renda, para economizar tributos. Então é possível, se você justifica, olha, eu estou passando esse valor na condição de dividendos de um negócio que nós fizemos para esse sócio participante, nessa hipótese, você teria ali necessariamente como não ter que tributar essa pessoa, porque ela estaria recebendo renda, já que a renda já foi tributada na hora que você recebeu por meio da pessoa jurídica. Então, imagina que tem um determinado escritório, e esse escritório ele quer distribuir dividendos para uma pessoa que atuou como advogado só num caso específico daquele escritório, e fala: ó, esse sócio, advogado, vai ser um sócio participante, né, e o escritório em si ele é o sócio ostensivo. O escritório já vai ser tributado na hora que ele receber a renda e ele simplesmente distribui aquele lucro para o sócio participante sem ter que tributar como pessoa física, né, aqueles 27,5%, que hoje em dia é o maior valor, para o sócio participante. Isso é muito utilizado nessas estratégias para você poder, né, organizar a sua vida tributária. Então, o cuidado que nós temos que ter é esse. Por isso que eu falo que é o contrato de gaveta. Se você tiver com o código aberto aí, o 992 vai falar para você que você não precisa de qualquer formalidade, né? Podem se provar por qualquer meios. E o 993 coroa todo o nosso raciocínio que a gente vem falando até agora. O contrato social produz efeitos somente entre os sócios. E eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Ele é enfático, ele é direto. Só que você imagina o seguinte, pessoal, você está agora, né, no seu quinto período, né, da faculdade. Você ainda vai ter no mínimo aí mais uns
2 anos, 1 ano e meio aí pela frente até você fazer a sua prova da OAB. E aí, daqui a um tempo, você vai fazer a prova da OAB no meio daquele 1 milhão de questões que tem lá, né, civil, administrativo, constitucional, código de ética, você encontra uma questãozinha dessa, né, da área de direito empresarial. É muito comum que você se confunda, né? É muito tranquilo que você, na leitura lá de um item ali das respostas, né, da questão, eles vão mencionar para você esse macete, esse peguinha, falar, olha, a sociedade em conta de participação, e se forem tiverem má fé maior ainda, eles vão falar, olha, sociedade em conta de participação, o nome da sociedade em conta de participação, para passar batido mesmo. Então, assim, se falar que sociedade em conta de participação adquire personalidade jurídica com registro, não adquire, está no 993 de forma muito clara. Agora, outras coisas que colocarem também vai gerar dificuldade para você nesse sentido, se você não tiver a atenção, né, o cuidado de ler a questão e ver que da sua não personalidade jurídica, da sua impossibilidade de ter personalidade jurídica, ela vai ter outras consequências. A Anelisa fez um comentário aqui, ó, o sócio extensivo responde ilimitadamente. Anelisa, abre seu microfone, lê para mim, por gentileza, no 993, o parágrafo único, para eu poder te responder. Nossa, professor, você me apertou sem abraçar, porque eu nem tô com cor. Tá bom. Alguém pode 993? É, 993, para responder sua pergunta. Parágrafo único, né? Que é para ler tudo ou só o parágrafo único? Pode ler tudo. Só o parágrafo único, quer dizer, né? Só o parágrafo único. Tem 993, parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode participar, não pode tomar parte nas relações do sócio extensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervir. Tá. Intervier, né? A responsabilidade, Anelisa, lá do sócio ostensivo, ela é limitada ou ela é ilimitada? É com L ou com I? Do ostensivo. Eu acho que ela é ilimitada. Perfeito. Se a responsabilidade dele é ilimitada, e eu estou dizendo para você que o participante, ele simplesmente não responde, porque ele só colocou aquele capital, se perder, perdeu, mas ser chamado para responder, ele nunca vai ser. Olha o que o parágrafo está dizendo. Está dizendo que se ele começar a agir como se o sócio ostensivo fosse, então se ele tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, aí ele responde solidariamente. E aí eu te digo o seguinte, se a responsabilidade do ostensivo é ilimitada, e ele for solidário, ele também responde ilimitadamente. Isso, mas só nessa hipótese aí do parágrafo único, dele começar a agir como se ostensivo fosse. Certo. Obrigada. Beleza? Nada. O que o legislador está dizendo para a gente aqui, para completar o raciocínio? Está dizendo, olha, você nasceu para ser participante, você vai ficar participante. Se você meter a cara, se você aparecer, se você mostrar o seu rosto, meu amigo, agora a responsabilidade sua, né, é tão como se o ostensivo fosse. Né? Não queira agir de um jeito diferente do que você colocou no papel. Bom, o que é curioso é o seguinte, eu disse para vocês que ele não tem responsabilidade. Se você quiser ainda, vamos dizer assim, ampliar um pouco o raciocínio, você vai poder dizer o seguinte, que o máximo que ele teria de responsabilidade é no sentido, né, de que ele só tem aquele patrimônio especial que ele destinou, né, na conta de participação relativo aos negócios sociais que está lá no 994. Então, há essa especialização patrimonial, no sentido de que só aquilo que foi, né, destinado à sociedade. Completa ainda a pergunta da Anelisa, que foi muito apropriada, viu, Anelisa? Aqui o que a gente tem é o seguinte, o parágrafo 1º vai dizer para você, especialização patrimonial só produz efeitos em relação ao sócio. Então, eu jamais posso dizer que numa atuação na condição de como se ostensivo fosse, eu jamais posso dizer para vocês que se por acaso esse sócio ele está atuando como ostensivo, ou o próprio ostensivo, ele
vai responder perante os seus credores, ele nunca pode virar e falar assim, olha, mas eu só destinei à sociedade em conta de participação esse tanto, então só vou responder esse tanto. Imagina que confusão que ia ser, o contrato é de gaveta. Aí você negocia com a pessoa, fala assim, não, eu vou comprar essa casa sua, por exemplo, que você está construindo. Aí, na hora que ele vai cobrar, fala assim, olha, né, você ainda não me entregou, você ainda não passou tudo que você teria que passar, não passou no cartório. Não, 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 peraí, ó, tem esse contrato de gaveta aqui, com outro, não pode. Então ele responde ilimitadamente sim, tá? O curioso é o seguinte, que se esse ostensivo falir, então, se ele vier à falência, porque ele pode ser considerado, ele pode ser um empresário, ele pode ser uma sociedade empresária que está submetida à falência, a sociedade acaba. Então acabou, né, a sociedade, né, nessas condições do sócio, se o sócio ostensivo, que é quem empreende a sociedade, vier a falir, porque aí acabou, liquidou, então não tem como continuar o exercício do objeto social, da atividade empresária que a gente começou lendo lá embaixo. Por outro lado, se quem está falindo é o participante, aí vai ser, né, a administração da massa falida que vai determinar o que é melhor. É continuar cobrando dele aquilo que ele ficou de integralizar, de trazer de patrimônio, de especializar de patrimônio, ou é melhor a gente, né, interromper esse contrato e continuar dali para frente do jeito que a gente puder, porque considerar que ele já está falido mesmo, deixa ele para trás. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? Falência de sócio participante não implica necessariamente na extinção da sociedade em conta de participação. O inverso não é verdadeiro, porque se o sócio ostensivo vier a falir, né, esse sim acontece a dissolução, a extinção do contrato. Tá? Outro ponto que é bastante importante é o 995 que vai falar que o ostensivo não pode ir trazendo outras pessoas para a sociedade, né, sem o consentimento dos demais. Por isso que eu mencionei aquele caso lá, é muito comum empresas de hotelaria fazerem sociedades em conta de participação mesmo, exatamente para poder permitir que todos os condôminos, todas as pessoas que são donas de apartamento ali naquele imóvel, naquele prédio, possam participar em conjunto da atividade. E se não tiver essa transparência, se não avisar para todo mundo está participando, isso pode gerar problema também. Tá? Até porque a lei impede que ele admita. Obviamente, como tem uma vedação expressa na lei, o ato que assim for praticado vai ser considerado como nulo, tá? Então tenham cuidado com isso. Pessoal, vale a mesma crítica que eu fiz lá quando a gente falou de sociedade em comum, aqui para a sociedade em conta de participação, no sentido de que não faz muito sentido eu aplicar subsidiariamente regras que são próprias da sociedade simples, né? Então, mais uma vez, a gente tem que ter esse tipo de cuidado, a gente tem que ter esse tipo de atenção. Não adianta, né, eu querer ficar usando, né, regras de quem não é pessoa jurídica, de quem é pessoa jurídica para quem não é pessoa jurídica. Mas o legislador assim propôs, é meio difícil você achar regras compatíveis, né, de uma pessoa jurídica para quem não é pessoa jurídica, mas é possível também. Você pode pegar, por exemplo, o próximo artigo, que é o 997, que vai falar do contrato social. E sua liquidação rege pelas normas relativas à prestação de contas. Isso é interessante, tá? A sociedade em conta de participação também não submete à falência, tá vendo? Tem diversas consequências. Vamos recapitular. Não tem nome empresarial, não tem uma conta, né, em CNPJ específico dela. E, por fim, uma outra observação que eu quero enfatizar para vocês, que eu quero chamar a atenção, é essa questão da própria... desculpa, estou indo muito rápido, né, Rafael? Recapitulando todas as consequências. Se não é pessoa jurídica, em primeiro lugar, ela não tem nome empresarial. Tá? Só tem nome empresarial quem é empresário. Quem é a sociedade empresária, quem é a Eireli. Segunda consequência, Rafaela, ela não tem uma conta especial em nome de pessoa jurídica. Vai ser só em nome do sócio ostensivo, porque não é pessoa jurídica. E última consequência, não se submete à falência. É a prestação de contas. Está vendo mais uma prova aí de que eu não podia chamar isso daí de sociedade empresária. Se você pega o artigo
1º lá da lei de falência, ela vai falar que essa lei se aplica, a primeira ou segunda, não estou recordando agora, acho que é o 1º. Essa lei se aplica ao empresário e à sociedade empresária. Mas se a lei se aplica ao empresário e à sociedade empresária, eu não poderia chamar em tese a sociedade em conta de participação de sociedade empresária. Agora, deixa eu falar uma coisa que, de novo, né, eu quero pedir a escusa, a licença para não confundi-los. Meus queridos, por mais estranho que pareça, sociedade em conta de participação tem CNPJ, tá? Tem Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ricardo, mas não é pessoa jurídica. Explica isso para a Receita. Os tributaristas, Receita Federal, ela entende que é pessoa, que tem que ter CNPJ. Não é pessoa jurídica, mas tem que ter CNPJ. Para que ela faz isso? Para que você possa declarar no imposto de renda, mas na verdade para te impor, né, te exigir que você declare no imposto de renda aquela atividade exercida pela SCP, pela Sociedade em Conta de Participação. Então tomem cuidado. Se você está recebendo dividendos de uma sociedade em conta de participação, que foi aquele contrato de gaveta, a Receita não só vai exigir que você indique aquele contrato na sua declaração de imposto de renda, como também que você tenha CNPJ. Ricardo, mas essa exigência é absurda, que não sei o que e tudo mais. Ô, Anelisa, junte-se a mim, eu também não entendi. Tá? No final das contas... Ah, não, eu achei que você estava falando do CNPJ, que é uma coisa... é meio maluca. Vamos lá. Respondendo a sua pergunta, né, para esclarecer melhor esse ponto ainda. Vamos voltar lá para o dispositivo, tá? Se você tiver com o artigo aí aberto, nos parágrafos 2º e 3º do 994. Tá vendo que a minha referência à falência ali, tanto no 994, no parágrafo 2º, quanto no parágrafo 3º, só me refiro à falência ou de sócio ostensivo ou de sócio participante? Então, não é ela quem vai falir. Então, Rafael, quem está falindo não é a sociedade em conta de participação, é o sócio. Ele sim pode falir. Lembra do exemplo da empresa de turismo e hotelaria? Ela é uma sócia ostensiva, numa sociedade em conta de participação com cada um dos donos de apartamento. Então ela vai fazer várias SCPs. Ou pode fazer uma só, colocar todos os donos como sócios participantes. Se ela quebrar, então estou me referindo a ela quebrar, não tem jeito de continuar com a sociedade em conta de participação. A SCP tem que ser extinguida, o contrato social tem que ser extinto, né? Agora, no que diz respeito aos donos dos apartamentos, essa pessoa pode quebrar e não vai fazer diferença nenhuma para o negócio. A massa falida que eu estaria me referindo, só para lembrar, é a massa falida, por exemplo, né, do sócio participante. Ele vai decidir se ele a massa falida vai decidir se ela continua prestando serviço ali, né, continua com a sociedade em conta de participação ou não. Então, frise-se. A lei está se referindo à falência ou do sócio participante ou à falência do sócio ostensivo. E jamais a falência da sociedade em conta de participação, senão ficaria completamente, né, contraditório com o artigo 996, tá? Não, professor, mas o senhor está falando, tipo assim, esse exemplo que você está dando é tipo, se eu tenho uma sociedade em conta de participação entre, por exemplo, o sócio ostensivo é uma empresa mesmo, tipo, formalmente, empresa feita do jeito certo, com pessoas que seriam sócios participantes desse jeito de contrato de gaveta, e aí se essa pessoa feita do jeito certo fale, ela é a massa falida decidindo sobre a questão dos outros sócios. Porque pessoa física pode virar massa, não pode, não é um outro negócio, não tem um outro nome quando a pessoa física fale? Pessoa física, se ela não for empresária, ela vai virar o quê? Insolvência civil, não é? É, isso aí.
Tá, mas se eu estou falando aqui no parágrafo 3º que o sócio participante pode falir, eu já estou presumindo que esse sócio participante, ele é necessariamente empresário individual ou sociedade empresária, senão ele não Ah, poderia falir, tá? agora eu entendi. Ah, tá bom. Então eu estou me referindo ou à massa falida que sucedeu à existência do empresário individual ou sociedade empresária que era participante, ou a massa falida que sucedeu ao sócio ostensivo, que poderia ser um empresário ou uma sociedade empresária, tá? Talvez Agora eu por causa, peguei. Agora eu entendi. talvez foi por causa do exemplo, né? Que no exemplo lá do apartamento de Caldas Novas, dificilmente essas pessoas vão ser empresários individuais, né? Mas se você pega empreendimentos muito maiores, né? Então você imagina um loteamento em que a empresa loteadora, que vai pegar aquele terreno que era uma fazenda e transformar em vários pequenos lotes, ela é ostensiva em relação às várias construtoras que vão participar construindo cada uma parte daqueles lotes. Aí você já tem ali um negócio de grande porte, né? E assim, só queria, como falar, eu só queria reorientar o seu raciocínio, tá? Você usou muita expressão aí certo, constitui certinho. Não está errado você fazer uma sociedade em conta de participação, tá? O errado é achar que ela é só um contrato de gaveta e que não serve para nada. Então, assim, a lei está me autorizando a fazer isso. Eu só Então, nem manca, né? acho que o que você quis dizer para mim foi que aquele sócio ostensivo que criou uma personalidade jurídica, se registrou como pessoa jurídica, fez uma sociedade que está tipificada, né? E então, assim, nesse caso tem diferença quanto à sociedade em conta de participação, porque ela nunca vai ter personalidade jurídica, né? Mas é só para reorientar esse raciocínio, não pensem que ela é uma coisa errada, muito pelo contrário, ela é certa e ela pode ser utilizada, tá? Deve ser utilizada. Beleza? Obrigada. A pergunta do Lucas Mendes aqui. Professor, qual a diferença entre os nomes empresariais firma e denominação? E existe essa aplicação na sociedade em conta de participação? Então vamos lá, Lucas. Em primeiro lugar, na primeira resposta, não existe nome empresarial, né? Melhor, vamos responder de acordo com a ordem, né? Firma e denominação são espécies de nome empresarial. Na firma eu tenho o nome civil dos sócios, na denominação só expressões de fantasia. Agora, por outro lado, na sociedade em conta de participação, eu poderia ter, na sociedade em conta de participação, poderia ter nome empresarial? Não, ela não vai ter nome empresarial. Para confirmar esse raciocínio, Lucas, você pode consultar lá o artigo 991, que fala que é em seu nome individual, né? No nome do sócio ostensivo individual que exerce todos os negócios. Então, a sociedade em conta de participação nunca vai ter um nome empresarial, pelo menos de acordo com o que está previsto na lei. Tranquilos? Pessoal, podem perguntar, podem participar. Como eu falo para vocês, a aula não presencial, ela tem que até, já que a gente não tem a rica oportunidade de convivência, né, a oportunidade de a gente estar aí presencialmente interagindo, vamos fazer com que ela renda ainda mais do que renderia uma aula presencial. Adriano, manda ver. Pode perguntar aí. Professor, eu estou imaginando uma situação aqui, eu não sei se ela vai ser fora do padrão. Porque, quando o senhor estava falando aí dessa sociedade por cota de participação, isso me trouxe à mente uma semelhança com o que as pessoas fazem com laranjas. Tem alguma proximidade ou eu fiz uma viagem maluca? Porque, de repente, alguém poderia colocar o nome de outro alguém, dizer que ele era o ostensivo e, de hora para outra, inventar um contrato de gaveta? Não? Bom, juridicamente a gente tem que usar a expressão elemento cítrico, né? Não laranja, né? Mas fora de brincadeira, meu amigo. Fora de brincadeira, mas vamos pensar assim. Infelizmente, o pessoal deturpa essa finalidade da sociedade em conta de participação e se vale sim de laranjas. Só que o laranja é uma coisa um pouco mais complexa, porque o que acontece? Esse cara que é ostensivo, ele está ali como ostensivo porque ele está escondendo uma atividade de um participante que, se ele exercesse como ostensivo, seria ilícita, você concorda?
Você deu o exemplo do caso Queiroz aí. Se for verdade, se Sim, for do jeito que sim. estão falando, se fosse o Flávio que estivesse fazendo, seria ilícito, né? Então, usando a fachada ali, o testa de ferro, o laranja, se tudo que está sendo divulgado na empresa for verdade, que a gente tem que sempre, né, dar a presunção de inocência, mas se for desse jeito, em tese, né, nós teríamos aí a impossibilidade. Agora, você está vendo que o jeito que ela foi desenhada pelo legislador, a gente passou por todos os artigos dela. Você está vendo que o jeito que ela foi desenhada, o jeito que ela foi pensada, foi para, olha, você está fazendo um empreendimento que é lícito, tanto que assim o próprio sócio participante pode acontecer dele querer ali meter a cara e ser ostensivo. Aí ele está falando, não tem problema, só que aí você vai responder como se o ostensivo fosse, de forma ilimitada, solidária, entendeu? Compreendo. Às Mas, vezes, mas só para completar o raciocínio, às vezes o laranja, ele é utilizado às vezes até em sociedade que não é em conta de participação. Tem muito laranja aí que o cara vai lá e cria pessoa jurídica e põe no nome de filho, de esposa, de cunhado, de parente, né, de primo, de irmão, de amigo. Então, assim, aí é porque ele não podia estar figurando naquela sociedade nessas condições. Você pode continuar, você estava falando, te interrompi. Mas então não pode ter sido esse modelo societário que inspirou a ilicitude do uso de laranja, não. Jamais, ele estude antes, existe antes de se pensar em modelo societário, de existir em qualquer coisa. Na verdade, o cara faz o contrato e chama ele de gaveta porque ele não quer, vamos dizer assim, como que eu falo, regularizar isso, né? Então, se ele fizer a coisa fechadinha, bonitinha, regular, qual que é o problema, por exemplo, Adriano, de você até declarar isso no seu imposto de renda? Falar assim, ó, tá aqui, ó, eu tenho uma sociedade em conta de participação, né? O Adriano lá está explorando atividade para mim, eu pus o dinheiro, ele está me repassando isso, né, anualmente, mensalmente. Quer ver um outro exemplo? Eu posso ter vários imóveis e falar assim, eu vou nomear uma pessoa como sócio ostensivo, né, para que esses imóveis sejam alugados por ela, sejam administrados por ela, e assim, anualmente eu jogo na minha declaração de imposto de renda que eu estou recebendo aqueles aluguéis nessa condição. Seria mais uma alternativa também, né? Eu poderia fazer dessa maneira, para tentar até economizar tributos, né? O que está na moda mais agora, é a tal da holding familiar, né? Isso daí a gente até mencionou na primeira etapa da aula, mas a holding ela já tem personalidade jurídica, já é pessoa e tudo mais, ela não é uma SCP, não é uma sociedade em conta de participação. Mas assim, essa dúvida sua, ela é bem pertinente no sentido de que a gente esquece que a própria legislação nos autoriza. E se a legislação nos autoriza, não tem nada de ilícito nisso, né? Agora, infelizmente, acaba gerando uma. A sua dúvida vem dessa similitude, né? Dessa verossimilhança aí, dessa aproximação com esses casos, né? Dos laranjas que eles estão ocultos por outros motivos, e não só pelo exercício de uma atividade ilícita que a lei me autoriza. Tranquilo? Beleza, senhor, Bom, obrigado. nada, tamo junto aí. Pessoal, então, nos slides ali, vou voltar para eles com vocês, que eu fui muito em cima do que estava no código. Fui lendo artigo por artigo, e agora eu quero mostrar para vocês aqui, nos nossos slides. Eu mencionei que qual que seria a natureza jurídica. Muitos autores vão dizer que ela é um mero contrato de investimento coletivo, não é sociedade. Ela só existe entre os sócios, só os sócios sabem que ela existe. Ah, cara, mas e se eu registrar? Se eu registrar, os outros vão saber também, né? Terceiros vão saber também, mas não vai adquirir personalidade jurídica com isso. Ela é estruturada, movimentada numa conta especial que está aberta nos livros do sócio extensivo. Esse sim é quem exerce a atividade, né? Ela é despersonalizada, ela não tem nome empresarial, tudo isso nós já vimos, eu já mencionei. Ela tem o caráter secreto, e o caráter secreto autorizado pelo direito, não confundam isso com ato ilícito, tá? Não, em tese não teria um capital social, por quê? Porque na verdade esse capital social está todo na conta do sócio extensivo. Então ele vai simplesmente prestar conta, você fala, ó, gastei com isso, gastei com aquilo, e tem esse tanto de lucro, e vai passar o lucro para o participante. Tá indo muito rápido, pessoal? Podemos acompanhar assim? Porque agora a gente está só revisando só tudo que foi falado.
Tranquilo, Rafaela? Vitória? De boa? Então, dando continuidade aqui, ó. Ainda sobre essa responsabilidade exclusiva, melhor, a liquidação, né, por prestação de contas, você não faz dissolução de sociedade, porque não, dissolução é para quem é pessoa jurídica, quem tem CNPJ. Se tiver mais de sócio ostensivo, você vai lá e junta vários processos para poder ver quem eram os que apareciam, quem eram os ostensivos. A responsabilidade, como nós vimos, né, mais do que ilimitada, ela é exclusiva, né, do sócio ostensivo. Excepcionalmente, a gente tem o oculto, o participante, como responsável se ele agir como se o ostensivo fosse. Já falamos isso várias vezes aqui. E também, né, percebemos que não tem nenhuma exigência formal de constituição, né, e prova por qualquer meio, né? Então você não precisa, não é obrigada a registrar, né? Eventual registro não confere personalidade jurídica e também pode ser provado por qualquer meio. Algum questionamento, alguma dúvida disso daqui? Até complementando a pergunta do Adriano, a resposta, né, que eu dei para o Adriano, muita gente às vezes, Adriano, nem de má fé a pessoa ela deixa de fazer a SCP, ela às vezes deixa de fazer a SCP por conta de burocracia mesmo, porque aí a Receita exige que você vá lá, crie o CNPJ, declare isso no imposto e tal. Tem gente às vezes que fala, não, não vou ter trabalho com isso não, né? Melhor eu emprestar o dinheiro para fulano, ele vem, me devolve conforme o lucro que ele tiver, aí faz outro tipo de negócio jurídico para não fazer a sociedade em conta de participação, para não ter esse tipo de dor de cabeça, né? Também mencionei para vocês que o direito sempre do sócio participante é de poder fiscalizar a qualquer momento. Vimos a situação, tá? Só lembrando para a Rafaela e para a Elisa aí, que ficaram com essa dúvida, né? Da falência. Olha aqui nesse slide, ó, a falência do sócio. Não me referi em nenhum momento à falência da sociedade, porque ela não vem a falir. Se ela não é empresária, se ela não é sociedade empresária, pelo menos por força da lei de falências, ela não pode falir. Se o ostensivo vem a falir, acabou a sociedade, ninguém vai continuar exercendo a atividade, né? Vira crédito quirografário, né? Vamos dizer assim, aquilo que você tem para receber dele. Agora, se o participante ele vem a falir, aí você vai ter a massa falida do participante que vai decidir se continua investindo com aquele ostensivo ou não, né? Ela vai tomar o rumo que for que melhor lhe aprouver, né? E nós temos um patrimônio especial, que é a contribuição do sócio participante mais ostensivo, né? Eles vão juntar esse patrimônio especializado, destinar à atividade. A gente viu que para admitir novo sócio, né, caso o ostensivo queira trazer novo sócio participante, ele precisa da concordância, da anuência, do aval do sócio participante, dos demais que já existem na sociedade. E também vimos a curiosa situação de pegar regras da pessoa jurídica, né, para a pessoa física, né? Melhor, para a pessoa física não, para a sociedade em conta de participação, né? Para esse contrato, que nem contrato é, que nem sociedade é. Então eu empresto essas regras da sociedade simples quando não forem adequadas. Vocês vão ver que vai ter quase nenhuma regra que dá para aplicar aqui, porque na hora que a gente olha o 997, que é do contrato social, praticamente tudo ali foi criado para pressupor a existência de uma pessoa jurídica. Se não tem pessoa jurídica, fica complicado. Tranquilos até aí, pessoal? De boa. Vamos lá. Será que eu estou projetando o slide errado para vocês? Onde que eu falei letra C? Gabriela? A nossa herdeira aí do Adriano? Onde eu mencionei letra C? Agora me confundi aqui. Ah, tá. A, B e D. Realmente. Vou arrumar isso agora. Então, para não ficar sem letra C, a gente vem aqui e renumera, né? Não tem problema nenhum.
Realmente não tinha letra C, na verdade estava numerado errado, tá, pessoal? Deixa eu salvar aqui, Shift F5. Então, só para recapitular aqui. Então, recapitulando, ó, em caráter secreto, né? Ficou letra C, ausência de nome empresarial, são as características básicas da sociedade em conta de participação. Tudo que foi falado aqui, vocês viram que está sintetizado nesses slides aqui, né? Tranquilo? E aí, pessoal? A gente vai começar o estudo da sociedade simples, melhor, das sociedades personificadas, pelo estudo da sociedade simples. Aí você fala, Ricardo, mas espera aí, ó. Nesse slide que você está projetando agora, você em nenhum momento está citando sociedade simples. Por que que você quer ensinar para a gente sociedade simples? Qual a finalidade de você trabalhar a sociedade simples? Qual o sentido, né? Se no final das contas, na prática, você não há elenco entre as sociedades empresárias. Vamos lembrar daquela regrinha da subsidiariedade, ou seja, as normas são supletivas em relação às regras das sociedades empresárias. Então, ao falar de sociedades personificadas, eu estou me referindo àquelas sociedades empresárias que têm personalidade jurídica. Ou seja, vamos lembrar, o que é ter personalidade jurídica? É ser um sujeito autônomo, independente de direitos e obrigações. É ser um sujeito autônomo, independente de direitos e obrigações. Isso que é ser sociedade personificada. Então vocês vão ver que no monitor aqui do meu lado vai aparecer sociedade simples, tá, pessoal? Porque a gente vai falar muito dela agora por causa da supletividade, por causa da subsidiariedade. As regras dela são aplicáveis a todas essas espécies de sociedade empresária que vocês estão enxergando nesse slide. Lembrando, a sociedade empresária é ela quem empreende, é no nome dela que você negocia, é no nome dela que você faz atividade, é no nome dela que se exerce a atividade. Voltando para cá, então, aqui do lado, sociedade simples para vocês, né? E dentro dessa noção, né, qual que seria o fundamento legal? Se eu tiver que olhar, por exemplo, né, para as sociedades e dizer para vocês o seguinte, olha, quem que é a sociedade simples, né? Como que ela funciona? Considerar. Professor, o senhor está mudo. Só um minutinho, então. E agora, me ouvem ou não? Oi. Sim. Agora sim? Sim. Beleza. Uma quedinha aqui de energia, não sei o que foi. Desconectou o USB aqui do microfone. Bom, pessoal, então até onde vocês me ouviram, só para eu não me perder aqui. Eu falava de sociedades personificadas. O que mais? Vocês me ouviram até eu mencionar que elas têm personalidade jurídica por conta de ser um centro autônomo, que são empresárias. Sim, foi até essa parte Perfeito. mesmo, literalmente. Perfeito, então. Então vamos lá. Então, centro autônomo de imputação de direitos e obrigações, porque é em nome delas que a atividade ela é exercida, né? A organização da atividade é feita por ela. Pois bem, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Né? Que a fundamentação legal, né? Que o fundamento legal para que eu possa ter um ente autônomo, os autores vão dizer que seria o 1024. Eu vou projetar aqui para vocês o slide.
Só um minutinho. Projetando a tela aqui para vocês. Então, os autores vão dizer que é o 1024, que é aquele que fala da subsidiariedade. Pessoal, eu particularmente tenho uma certa resistência quanto a isso. Por quê? Porque para mim é o 45 do Código Civil, que fala que se inicia com registro, e ali eu crio um ente independente, um ente autônomo de direitos e obrigações. Eu não vejo o 1024 como o principal artigo que mostra isso. Para mim, o 1024 é uma decorrência lógica da existência de personalidades distintas, dos sócios e da sociedade. Então, o 45 fala que surge como centro autônomo uma pessoa jurídica, e aí eu estou me referindo à pessoa jurídica, tá, pessoal? Como um todo. E não necessariamente, né, às sociedades empresárias. Pois bem, o 1024 coroa isso, é um corolário lógico. Né? Se eu olho para o 1024 e penso assim, que ele estabelece a regra da subsidiariedade, primeiro você vai no patrimônio da pessoa jurídica para depois vir no patrimônio dos sócios, isso, obviamente, nas hipóteses da responsabilidade ilimitada, né, é o primeiro ponto que nós temos que considerar. Tá? Além disso, a gente tem aqui o próprio CPC no 795, que vai falar dessa subsidiariedade mesmo, na hora que você vai penhorar os bens de uma depois da outra e tudo mais. Quem são as sociedades empresárias? A gente tem a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a sociedade em comandita por ações, a limitada e a anônima. A gente vai ver que a gente vai estudar com maior afinco a limitada e a anônima, porque são as mais utilizadas no direito brasileiro. A gente vai mencionar por alto esses tipos societários menores, que são a em nome coletivo, a simples e a comandita por ações, mas saibam que aquele cardápio do princípio da tipicidade, aquele elenco legal que você pode escolher, está aqui, está apresentado nesse slide para vocês. Então, qual tipo societário que você vai adotar sendo sociedade empresária? Escolha. Né? O que você não pode é criar coisa nova, mas você tem aí todas as hipóteses, todas as alternativas, caso você assim o queira. Tranquilo até aí, meus queridos? Bom, até agora eu não dei oportunidade de ninguém fazer vamos fazer assim, aquele relatório de apresentação que eu falo para vocês, né? Que seria só a participação aqui, depois você substitui pelo trabalho. Vou dar a oportunidade agora. Então eu queria fazer uma pequena pergunta para vocês, para ver se vocês já assimilaram essa diferença entre uma sociedade que não é empresária e uma sociedade que é empresária. A não empresária, vocês já viram que a gente chama, em regra, de simples, né? Então, a sociedade simples, ela, assim como a sociedade empresária, são sociedades civis, que estão dentro do Código Civil. Enumera para mim 3 características. Se alguém quiser participar aí, né, se arriscar a responder, mas me fala 3 diferenças entre a simples e a empresária. Alguém se dispõe? Tá valendo a atividade dessa semana, hein? A empresária tem vários sócios e a simples não, e a responsabilização é diferente? Tipo, a empresária, a responsabilidade é limitada e a simples é ilimitada? Tô chutando, porque eu não sei também. Não, mas você tá chutando certo. Você já tá muito melhor do que os jogadores do Vasco e do Adriano, porque aqui a gente tem, de fato, de um lado, a possibilidade da limitação da responsabilidade. Então, a responsabilidade na sociedade simples, ela é, por regra, ilimitada. Por regra, ilimitada. Tem até uma polêmica, a gente vai ver, com relação a um dispositivo do 997 lá, que fala que você vai colocar no contrato se os sócios respondem ou não subsidiariamente. Está errado. Né? Ele tem que ser lido em combinação com o 1024, porque sempre vão responder ilimitadamente. Então, a responsabilidade da sociedade simples é sempre limitada, salvo se ela emprestar regras da empresária, que ela é limitada, simples limitada, que eu já mencionei para vocês. Perfeito, a Elisa trouxe para a gente uma das diferenças. Alguém se habilita a próxima? Alguém gostaria de participar?
Me ajuda aí, gente. Já são, pelos meus cálculos aqui, 3h30 falando. Quero ouvi-los também. Pergunto a vocês. Onde é que eu... Opa, vamos lá, quem está falando? Oi, Amanda, me professor. ajuda. Vamos lá, me salva. Eu ia falar da diferença do registro, né? Que o registro para sociedade empresária é diferente do registro para sociedade simples, no caso. Perfeito, a segunda diferença mesmo. Onde que eu registro uma sociedade simples? A sociedade simples, você registra no registro civil, né? Sim. E no cartório mesmo, e na sociedade empresária você registra na junta comercial. Eu até prefiro dizer assim que a simples a gente registra fora da junta comercial. Por quê? Porque dependendo da situação, a sociedade de advogados, por exemplo, ela tem natureza simples, né? Perfeito. Mas não vai para o cartório, ela vai para o OAB, né? Com Então, assim, certeza. mas eu não levo para a sociedade empresária. Perfeito. E esses alunos que estão participando, viu, Amanda, você, que até vai fazer o relatório para mim deles e tal, eu queria pedir para que vocês façam só um relatóriozinho de apresentação, não precisa responder as 4 questões do trabalho, não. Um relatório do que você apresentou para mim aqui, do que você participou, né? É até bom que, de repente, você até aprofunda um pouco essa pesquisa aí sobre as que não são registradas e tal na junta comercial. Faz Com uma certeza. síntesezinha lá para mim, só para a gente ter atividade escrita, né? Eu tenho que mudar o meu plano de curso até amanhã, e aí eu vou colocar essa modificação aí, que os que participarem ficam dispensados, né, das 4 questões inteiras lá. A Bianca, abre seu microfone, só escreveu aqui para nós, para participar com a gente. Tá me ouvindo, Bianca? Aí. Oi, tô sim. Não, Adriano, espera a sua vez, Adriano. Deixa a Bianca falar. Vamos lá. Sociedade É simples que a não tem sociedade simples, empresarialidade. ela não tem isso, que é o critério distintivo, né? Aí não tem aqueles 4 tópicos lá: econômico, organizado, profissional, industrial, comercial ou de prestação de serviços. Ela não reúne essas características todas, né? Isso. Eu só vou colocar uma observaçãozinha, tá, Bianca? Ela não reúne essas características todas em regra, tá? Porque pode acontecer dela reunir todas as características e ainda assim, eu considerá-la, né, como sociedade simples e não empresária. Você quer ver um exemplo? Já que você fez essa intervenção aí extremamente apropriada, né? Você foi no coração, naquilo que é na veia mesmo, né? A principal diferença seria essa. Eu nem estava pensando nessa diferença não, mas ela realmente é a essência. Se você entrar na Calu, né, cooperativa de leite, e se você entrar, né, eu estou falando me referindo ao estabelecimento empresarial. Se você entra no estabelecimento empresarial da Calu, onde tem lá o pessoal produzindo laticínios, fazendo isso, fazendo aquilo e tal, e você entrar na Parmalat, você vai ver a mesma coisa. Uma atividade organizada para a produção, né, de laticínios e tal, né, e feita de forma profissional. Só que a lei diz para nós que a cooperativa ela é sempre simples. E a, a sociedade empresária, vamos dizer assim, ela pode ser criada fazendo as mesmas coisas. É que o intuito da cooperativa é que todos ali, né, contribuam para a atividade e dividam aqueles resultados econômicos e tal. O cooperativismo todo tem uma ideia de não ser lucrativo, não ser empresarial. Lucrativo sim, né, mas não empresarial e tal, não ter essa característica empreendedora, de empreendedorismo, de empresarialidade. Mas a gente tem que só tomar esse cuidado, porque lembra da quadripartite lá, da análise quadripartite? O último passo, a última etapa, é aquela em que o legislador, às vezes, por bem, achou considerar todo tipo de SA, por exemplo, como sociedade empresária. Então, imagina que eu tenho uma sociedade simples que pratica exatamente as mesmas atividades de uma SA. Aquela outra que é SA, só por ser SA já é empresária. Então, a sua diferença aí, eu só coloco essa observaçãozinha que é, em regra, você tem razão. Né? A empresarialidade é típica das sociedades empresárias e não da sociedade simples. Adriano Faria, me ajuda aí. Ô, Plete, você vai até achar que é brincadeira que você teve com ela, mas o meu chat ele não está funcionando bem. Eu estava dizendo aqui que acho que uma das diferenças básicas era que só uma delas é uma sociedade com característica empresária, né? A simples não tem as mesmas características, né? Não, não tem.
Não tem. Então, a simples assim, isso assim, insisto com vocês, é em regra, tá? Em regra. Porque a simples ela não tem essa empresarialidade, mas pode acontecer dela ter todas essas características e ainda assim o legislador falou assim, olha, você tem que ser simples, você não pode ser empresário, tá? Tem uma diferencinha que alguém ainda não mencionou aí, mas diz respeito àquela forma de se contribuir para o capital social. Vamos ver se alguém lembra. Pessoal, uma pessoa que queira entrar numa sociedade sem ter R$ 1 no bolso, ela pode formar uma sociedade empresária? Não, né? Não pode, de jeito nenhum. A Então, simples pode. agora no caso da simples, eu vou até já antecipar para vocês como, vamos dizer assim, vai ser uma tarefinha de casa aí para nós, olhar para o 997. A gente vai ter várias interpretações, e parece ser um artigo extremamente burocrático, né, com requisitos e tal, mas cada um deles exige uma hermenêutica, uma interpretação diferenciada. Então, quer ver que interessante? O Adriano acabou de mencionar, falou, ó, simples pode, mas olha aqui, capital, deixa eu ver, nome, nacionalidade civil, a cota de sócio, isso, vamos lá. Inciso 5º do 997, as prestações a que se obriga cada sócio, então tudo isso daqui está falando para você que você tem que colocar no contrato social. O dia que vocês forem advogar, o dia que vocês forem, né, elaborar um contrato social, é cara crachá, é pegar, começar a elaborar o contrato, mas dar uma conferida no 997. Eu vejo muita gente pegar modelo aí e tudo mais, e se você pegar um modelo que está manco, né, que está faltando alguma dessas coisas aí, você vai ter problemas. Precisa fazer esse checklist aí no final. No inciso 5º, as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consiste em serviço. Se você não estudou empresarial ainda, você vai ter dificuldade mais ainda. Porque a gente não tem um artigo específico das sociedades empresárias que fala assim, é isso que tem que estar no contrato de cada sociedade empresária. Aí você vai no supletivo, que é o 997, e aí você vira e fala assim, mas espera aí, né, tem que colocar o sócio cuja contribuição consiste em serviços? Não, em sociedade empresária não é possível sócio que se contribua tão somente com serviços, tá? Na sociedade simples, Bianca, pode, não tem problema, você pode contribuir só com serviços. Então você tem uma atividade intelectual ali que é interessante, você trazer aquela pessoa para a sua sociedade e falar assim, cara, você não precisa pôr dinheiro não, né? Você vai montar aqui com a gente, né, o nosso escritório de advocacia, você vai trabalhar com isso, né? Você vai só contribuir com o serviço, não tem problema. Agora, se fosse empresário, isso já não poderia acontecer. Então, o 997 é um dispositivo que a gente tem que realmente trabalhar aprofundadamente. O que eu adianto para vocês é que no sábado que vem nós vamos trabalhar com a sociedade simples, mas assim, eu não vou dar uma aula total de sociedade simples. Eu vou fazer uma exposição em que eu vá nos dispositivos e que eu pretendo enfatizar os dispositivos que são mais relevantes para o uso nas sociedades empresárias. Então eu não posso passar isso batido, por mais que a nossa dinâmica, o nosso curso não é direcionado para a sociedade simples, mas eu preciso recorrer por diversas vezes a dispositivos que estão lá. Então, por exemplo, quando falece um sócio, eu tenho a regra lá do 1032, no caso da subsidiariedade, eu mencionei o 1024. Lembra que eu falei várias vezes aqui que você pode fazer o contrato e registrar na junta, dali um tempo e tal? O 1029, né, no parágrafo único, que fala que você tem essas possibilidades. Não, melhor, acho que não é o 1029, não. O registro tem um dispositivo específico também que vai tratar desses 30 dias. Deixa eu localizar aqui. Então, todos esses dispositivos que eu estou falando para vocês, ele vai acabar buscando esses tipos de regras que eu já mencionei para vocês. Então, a gente tem a lei de registro empresarial, tenho ela aqui com maior facilidade, mas no Código Civil também nós temos algumas regrinhas específicas e para a sociedade simples é assim que funciona. Depois, na hora que a gente estiver
explicando isso daqui, vai ficar mais fácil, né? Eu encontro aqui para vocês com facilidade e vou mostrando para vocês cada um desses dispositivos, que é o que mais interessa para a gente nesse momento, né? Como que você vai entender toda essa realidade, como que você vai desenvolver todo esse alicerce, né, da sociedade simples para aplicar, né, à sociedade empresária. Eu estava mencionando 998, me desculpem, tá? Não é o 1000 e pouco, não. 998 vai falar para nós. Nos 30, porque depois tem o 1151 também, se eu não me engano, que já repete isso lá na sociedade limitada. Mas o 998, nos 30 dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deverá requerer inscrição do contrato social. Então, o legislador está me dando um tempo, né? A gente fez uma reunião hoje, num sábado, que é dia 22 de agosto, a gente tem até, né, o dia 21 do mês que vem e tal, se eu estou contando certo esse prazo, né, de 30 dias, para isso daí. O que interessa é que você vá desenvolver dessa maneira. Então, o pedido de inscrição, ele sempre você vai com o contrato bonitinho, autenticado e tal, mas o próprio legislador falou, Ricardo, peraí, você estava dizendo que eu tenho 30 dias, e se nesses 30 dias aí, por exemplo, aconteceu alguma coisa? Aí eu vou para as regrinhas lá da sociedade em comum, né, que a gente estudou na primeira etapa, na primeira parte da aula de hoje. Fechou, pessoal? Conseguimos aí avançar bem? Tranquilo, né? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de expor agora no finalzinho dessa aula? Eu vou pedir a gente... Diga. Desculpa. Pode falar, eu Vitória. levantei a mão, não sei se você viu. Eu não vi. Vou falar. Você estava falando agora no finalzinho sobre essa questão de integralização, né, do capital social. E uma das formas que se popularizou um pouquinho recentemente é o contrato de vesting. Então, e o contrato de vesting é realmente essa troca, né, do serviço por ações. E é por isso que ele é bem problemático, porque não poderia ser assim, e aí tem, eu sei pouco, tá? Vou resumir assim o que eu sei. Sim. Que tem o contrato de gaveta, a partir disso tem aqueles cliffs, e aí o contrato social vai sendo modificado aos poucos. Então, no caso da sociedade simples, eu poderia fazer o vesting de uma forma mais simplificada, o contrato de vesting, ou não? Entendo que sim, né? Pela fala da Vitória aqui, eu já estou vendo que ela daria uma ótima coaching, né? Tem os cliffs, né? Que seriam os cliffs, para explicar para todo mundo aqui. Cliffs são aquelas metas que você vai ter que atingir, né? E o que o pessoal tem feito, né? O que a Vitória está falando faz muito sentido se a pessoa for mais legalista, voltar mais para a questão da teoria. Porque aí ela vai dizer o seguinte, como que funciona o contrato de vesting? Você tem dinheiro agora? Não. Então vamos fazer o seguinte, você vai entrar na sociedade daqui a um tempo. Vitória, eu não vejo problema nenhum com o contrato de vesting. Eu queria até indicar aqui a obra do professor José Faleiro Júnior. Ele acabou de publicar um livro sobre esse assunto, salvo engano, não lembro se foi monografia dele ou se foi uma pesquisa autônoma. Eu sei que o livro é fantástico, vale a pena a leitura. E é um contrato que está ali com uma sociedade, a pessoa jurídica vira e fala assim, fulano de tal, você está de fora da sociedade. Se você atingir essa ou aquela meta, então imagina que você está criando um aplicativo, né, junto com uma outra pessoa. Você já tem a sua sociedade, fala assim, olha, se você provar que você é bom mesmo, que você consegue criar esse aplicativo, aí você vem e vai receber cotas. Contanto que o negócio jurídico de integralização não seja baseado no serviço, não tem problema nenhum. Então você criou o aplicativo é uma propriedade intelectual, um bem jurídico. Você concorda comigo, Vitória, que no final, na hora que você criou, você pode fazer a troca? Não tem problema nenhum. Aí você vai falar assim, Ricardo, mas nem todo é aplicativo. Tudo bem. Então imagina que a pessoa ela atingiu os cliffs, né, as metas, e aquela meta gerou dinheiro para a sociedade. Então, o que a sociedade vai fazer? Olha, eu teria que te dar esse dinheiro. Vamos fazer o seguinte, ao invés de eu te dar esse dinheiro, eu vou te dar a cota, tá fazendo uma compensação. De todo jeito, eu não consigo enxergar aí que é o serviço dela que é o objeto. Ricardo, mas é uma forma de contornar essa proibição. Eu não estou contornando, eu estou dando oportunidade para o empreendimento. Então, eu, particularmente, Vitória, uma opinião pessoal minha, tá? Eu não sou muito legalista ou acadêmico exagerado de falar, não, ele é problemático nesse sentido e tal. Então, assim, tem outros problemas que até o Zé Faleiros comenta lá, a questão de INSS, de questões tributárias, que podem surgir sob outros aspectos.
Mas nesse daí eu não vejo, né, esse tipo de dificuldade que o pessoal coloca, não. Não sei se ficou bem esclarecido, Vitória. Você falou da sociedade simples. Seria possível colocar? Acho que aí que a sociedade simples não tem problema nenhum mesmo, porque já admite a contribuição, né, com o trabalho. Tá, entendi. Não, era exatamente isso. Aqui a sociedade simples, ela é meio um limbo ainda na minha cabeça. E aí, Calma, às calma. vezes, eu fico um pouco Calma. perdida nela. Então, era isso que eu queria saber. Daí, no caso, o contrato de vesting não teria problema nenhum mesmo. Eu poderia fazer tranquilamente dentro de uma sociedade simples. Aí que não tem nem como um legalista Uhum, querer falar alguma coisa. Mas assim, eu já não concordo com a discussão no âmbito da sociedade empresária, né? A simples fica mais tá. sossegadinho. Só lembra que a simples, né, ela tem essa. Em muitas situações, viu, Vitória, a sua dúvida ela é pertinente no sentido de que, olha, muitas situações a gente vai estar enxergando toda uma estrutura organizada, montada, direcionada da sociedade simples, como se fosse uma empresa, mas se registrou no registro civil e optou por não ser empresa, por ser sociedade Uhum. simples. Isso vai acontecer muito. É muito comum isso, por exemplo, no caso da sociedade rural, do empreendedor rural. Eu Uhum. coloquei no trabalho uma questão sobre isso? Não lembro. Do Nossa, eu não empreendedor peguei rural. ele ainda pra Não. fazer. Mas você falou em alguma aula sobre o empresário rural. É. O empreendedor rural ele tem esse tipo de situação. Tá. Uhum. Obrigada, eu entendi então, Beleza? Plet. Uhum. Tranquilo. Mais alguém tem dúvidas, pessoal? Fiquem à vontade. A gente está aqui para isso. Bom, agora que eu estou pegando um pouquinho mais de habilidade aqui com o Microsoft Teams, vocês viram que eu iniciei a gravação, depois eu pausei e depois iniciei novamente. Eu não sei se lá para o stream vai separado. De um jeito ou de outro, se for separado, eu coloco para vocês lá, aula 1, aula 2, primeira parte, aula 2, segunda parte. Se não, eu coloco só aula 2, né? E aí fica melhor para nós, porque não vai ter tanta, vamos dizer assim, tantos momentos vagos assim. Na semana passada foi o Adriano que me lembrou que eu tinha até esquecido de interromper a gravação aqui, né? Aí agora eu já peguei essa manha, né? Vou parar a gravação agora